Estimadas irmãs e irmãos, muito bom dia. É com prazer que estamos na casa do Senhor, apesar da chuva, também faz falta. E vamos relembrar aquilo que estudámos ao longo da semana. E com certeza que temos motivos para ser gratos ao Senhor, porque Ele nos pediu para esperar. Parece que não houve assim muita reação. Quando o Senhor pede para esperar, nós temos alguma dificuldade. No entanto, a lição mostra-nos que temos de aprender a esperar no Senhor. Sabem que estamos a concluir o livro dos Salmos. E nos Salmos há realmente um estado de ânimo e também um estado, ou podemos encontrar nos Salmos, soluções para as nossas necessidades. Há salmos para o decepcionado, o desanimado, o idoso, o desesperado, o doente, o pecador, o jovem, o vigoroso, o esperançoso, o fervoroso, o filho de Deus fiel e crente e para o santo triunfante. Ao tratar do tema da aflição humana e do socorro de Deus, os salmos extraem seu material da vida pessoal, da vida do ser humano e também do povo de Deus, que sentiu profundamente a dor, as suas experiências nem sempre foram as melhores e também se expressou nos salmos com emocionada liberdade. Portanto, os salmos refletem quase toda a experiência possível para o ser humano finito e expressam praticamente todas as emoções humanas. Isto eu retirei dos comentários bíblicos que a Igreja Adventista tem o privilégio de possuir. Muito bem, então nós gostamos muito de esperar, é isso? Se possível, aquilo que queremos é que aconteça ontem, não é? Temos alguma dificuldade de esperar. A Bíblia apresenta-nos alguns exemplos também que aconteceram exatamente na vida de personagens bíblicos, mas eu não me vou referir aos negativos, porque por vezes vamos descobrir alguns personagens que quiseram ajudar Deus para que aquela espera não fosse tão demorada. Vou-me referir a um outro exemplo que encontramos no livro de Lucas. O Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2. Está bem? Vamos abrir a nossa Bíblia. E vamos ler a partir do versículo 25. Capítulo 2 de Lucas, versículo 25. Já estão a descobrir qual é o personagem que eu fui buscar. Porque diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Este exemplo deste homem idoso que esperou e sabendo que Deus tinha-lhe prometido uma bênção, ele viveu com uma fé especial, sabendo que essa bênção viria enquanto ele estivesse vivo. Ele não apressou,
mas esteve atento à voz do Espírito Santo. E isto é também a nossa aprendizagem que temos de fazer ao longo da nossa existência. Esperar no Senhor significa que temos de ter uma disposição para nem sempre compreender qual é o plano de Deus, mas estar atento às circunstâncias. E, acima de tudo, confiar em Deus. Porque esta expressão esperar tem vários significados. Existem 6 verbos que expressam esta ideia de esperar, de aguardar, de ter confiança no Senhor e aguardar a sua vontade na nossa existência. Sabem que o verso áureo vem no Salmo 27. O Salmo 27 é especial. Querem ler comigo o Salmo 27? Vamos lá ler o Salmo 27 para percebermos alguns detalhes interessantes. No Salmo 27 vem então este versículo 14, que nos fala exatamente: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ora, se verificarem, vamos ver o que diz o versículo 1. E o versículo, sim, o versículo 1 do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É interessante porque no primeiro versículo e no último fala que o Senhor é quem fortalece a nossa vida. Este Salmo 27 está numa estrutura quiástica. Significa que o primeiro versículo corresponde ao último, ou tem a ver com o último. O segundo, o terceiro tem a ver com o penúltimo, e assim sucessivamente até chegar ao meio. E qual é o versículo-chave do Salmo 27? É o versículo 8, que diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Ou seja, não houve nenhum compasso de espera. Quando houve esta disposição e esta vontade de fazer como o Senhor pediu, o salmista diz que o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. É por isso que depois no versículo 14, ele pode dizer, espera no Senhor. Ele está a dizer, através da palavra, a cada um de nós, confia no Senhor. Mesmo que as coisas não se apresentem da maneira como tu pensas que deveria ser, mas continua a esperar no Senhor e depois diz, anima-te. É interessante porque quando Moisés está a passar o testemunho para Josué, também diz, anima o teu coração no Senhor. O próprio Deus vai dizer depois a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ora, é exatamente esta espera, não deve ser para nós ficarmos desorientados, zangados, mas para nos animarmos. Reparem que é completamente diferente. Espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor porque de certeza que aquilo que Ele promete vai cumprir na tua vida. Espera, pois, no Senhor. Mas é evidente que nós temos dificuldade em esperar. Sabemos que a espera no Senhor não é uma espera inútil e desesperada. Esperar no Senhor transforma as nossas sombrias noites com a expectativa brilhante da manhã. Lemos isso ao longo do estudo da lição desta semana.
E um último pensamento da introdução que eu gostaria de salientar é a última parte que vem aqui dizendo: esperar no Senhor nunca nos deixará envergonhados, mas será ricamente recompensado, porque o Senhor é fiel a todas as suas promessas. Então é o exercício de confiar no Senhor, esperar, porque nós somos adventistas do sétimo dia. E o que é que isto significa? Aguardamos pela vinda de Jesus, pela segunda vinda de Jesus. Sabem que este salmo que nós procuramos dissecar um pouco, o Salmo 27, é um salmo restaurador, porque neste salmo também podemos fazer uma analogia com os tempos atuais que nós vivemos. David era alguém que tinha muitos inimigos e expressa isso em muitos salmos que ele escreveu. Nada mais, nada menos que 73 salmos. No entanto, não foram todos seguidos. Como nós sabemos, existem 5 livros, ou 5, podemos dizer, livros, dentro do livro dos Salmos. Se nós lermos aquilo que logo na primeira lição estudámos, nós descobrimos rapidamente aqui alguma coisa interessante. Que nos 150 salmos que a nossa Bíblia contém, o primeiro livro corresponde aos primeiros 41 salmos. O segundo livro, do 42 ao 72. O terceiro livro, do 73 ao 89. O quarto livro, do Salmo 90 ao 106. E o último livro, o quinto livro, do Salmo 107 ao 150. A divisão em 5 livros do Saltério é uma antiga tradição judaica que é paralela à divisão dos 5 livros do Pentateuco. Portanto, há aqui uma interligação muito interessante com os Salmos e os livros do Pentateuco. Muito bem, vamos avançar na nossa lição. Se alguém quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão, está bem? E vamos avançando. Pois bem, então, como já referi, esperar é contra a natura. Ou seja, nós não gostamos de esperar. E por isso, a palavra de Deus mostra-nos que esperar no Senhor é mais do que simplesmente esperar. É um profundo anseio por Deus, que é comparado a uma sede intensa numa terra seca. Não sei como é convosco, mas vocês têm sede normalmente. Só naqueles dias de verão, se calhar. Mas eu gosto muito de beber água e, como tal, muitas vezes tenho sede. E quando aqui nos é referido que esperar é comparado a uma sede intensa numa terra seca, não sei se vocês já passaram alguma vez por algum deserto. Eu já passei. E não é fácil, porque não há condições no deserto. Ou nos preparamos, ou então para atravessar o deserto é complicado. Mas o Senhor quer nos dizer esta manhã a todos nós que o nosso anseio por esperar pelo Senhor deve ultrapassar qualquer desejo ou necessidade da nossa vida. Devemos procurar encontrar verdadeiro refrigério na presença do Senhor. Pois bem, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma esperança, uma bem-aventurada esperança, e é esperarmos com confiança, com serena confiança naquele que virá, porque ele prometeu e não falhará. A morte e a ressurreição de Cristo, na sua primeira vinda, são a nossa garantia da sua segunda vinda em glória. E existe uma palavrinha que também nos caracteriza
como povo de Deus vivendo nos últimos tempos da história desta terra, que é a palavra perseverança. Existe, quando no final das 3 mensagens angélicas, a terceira mensagem conclui-se exatamente, aqui está aqui, a perseverança ou a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então esta palavra-chave, perseverança, é o nosso supremo compromisso em recusarmos sucumbir ao medo, ao desapontamento, que por vezes também pode querer surgir na nossa existência. Deus não se manifesta a nosso favor. Perdão. Deus manifesta-se a nosso favor. E Ele quer realmente que cada um de nós possa esperar com confiança, com certeza, de que Ele está a orientar e a dirigir cada detalhe. Alguém quer comentar? Sim. Há aqui um microfone, não sei se alguém quer passar. Esta questão da espera tem muito a ver com confiança. Esta semana ouvi um comentário que eu achei muito interessante de uma jovem, e eu acho que não é só dos jovens, nós adultos é a mesma coisa. Quando oramos a Deus, desejamos que Deus responda rapidamente àquilo que nós achamos que deve ser a resposta, não é? E então essa jovem desabafava e dizia, eu oro, vejo coisas a acontecer junto com os outros, mas a mim nada acontece. É como se fosse uma obra que estivesse embargada, obra parada. E alguém aconselhava a jovem e dizia, não, Deus continua a trabalhar, apesar de tu não o veres, não é? Portanto, Deus nunca está parado, Deus continua a operar e a resposta virá no momento certo, que pode ser uma resposta que não seja aquela que nós anelamos, mas pode ser muito melhor porque nós estamos certamente muito mais condicionados, não é? Posso dizer o seguinte, se nós soubéssemos, quando nós pedimos qualquer coisa a Deus e achamos que Ele tem que ouvir as nossas orações e as nossas petições, nós podemos lembrar dos nossos filhos quando eram pequeninos, e nós também, não é? Quantas vezes eles queriam uma tesoura e nós não dávamos a tesoura, não é porque não gostássemos deles, não é? Mas eles às vezes ficavam irritados porque eles queriam. Mas se nós, alguém dizia que se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós teríamos agido como Ele agiu. Ok? Muito bem. É evidente que nós somos limitados e por isso temos de exercer continuamente a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Bom, vamos avançar na lição. A criança, quando chega à altura de ser desmamada, o que é que significa isto? É uma perda para a criança ou é um avanço significativo? Não falem todos ao mesmo tempo. Parece negativa. Ora bem, a outro patamar, não é? Ora, aquilo que a lição nos mostra, nesta parte, no Salmo 131, é que Deus tem um plano progressivo para nós. Um plano de crescimento. E esse plano de crescimento implica mudanças. Mas essas mudanças não são para ficarmos agarrados ao passado, mas exatamente para prosseguirmos na nossa caminhada com o Senhor. O que nos ensina este Salmo acerca do nosso relacionamento com Deus é que Ele também é progressivo. Em fé, em confiança, mas numa confiança tranquila, de amor. E isto é que por vezes não é fácil, porque nós somos estressados por natureza, uns mais que outros, e temos sempre objetivos que queremos alcançar e por vezes não são da maneira como o Senhor deseja que os alcancemos na nossa realidade.
Daí a necessidade de aprendermos a exercer paz no momento em que parece que está tudo em grande turbilhão. Aquela experiência que o pastor Rogério costuma contar, não é? Daquela avezinha que no meio da grande tempestade está no seu ninho tranquilo com os seus filhotes. Ajuda-nos a perceber que perante as dificuldades o Senhor promete estar connosco. É isso ou não? Claro. O próprio Jesus, o que é que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se nós fizermos de Jesus aquele companheiro diário, constante, nós vamos com certeza compreender e aceitar os desafios que ele próprio nos coloca. A lição... Alguém quer falar? Sim, sim. Só para dizer que, pronto, nós gostamos muito de ter os nossos problemas resolvidos, gostamos de dizer, gostar de viver em paz, quando hoje nós só temos a agradecer, apesar de tudo, vivermos paz, quando a gente vê o que vai para esse mundo fora. Mas quando o Senhor Jesus prometeu, diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, portanto, dou-vos a minha paz. E diz assim: não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, para nós, quando dizes: como é que está? Eu gostava de estar em paz, mas não estou, porque tenho este problema, aquele. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas. É esta tal história da tal avezinha que está no meio de uma queda de água em todo o turbilhão, mas ela está ali a cantar o seu cântico de louvor, não é? Agora, é interessante porque o nosso irmão que escreveu estas lições, ou a equipa que escreveu esta lição, faz aqui uma referência dentro do contexto do desmame, não propriamente em relação à criança com a mãe, mas em relação com a nossa própria realidade. Diz assim: através do nosso desmame, das ambições irreais e do orgulho, Deus introduz-nos na alimentação com a comida sólida, que é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isto significa exatamente que aquilo que o Senhor deseja para nós, é necessário que cada um de nós tenha essa abertura e também ao mesmo tempo essa confiança para poder assim ter vontade de realizar aquilo que o Senhor nos mostra e não propriamente aquilo que nós queremos muitas vezes. Sim, querias dizer? Bom, vamos avançar porque estudamos alguns dos salmos que nos mostram também esta tensão que pode existir no tempo de espera, e o Salmo 126 fala exatamente daquilo que estava o povo a sentir, não propriamente no Egito, mas em Babilónia, não é? E há o salmista que nos vai dizer que eles estavam no cativeiro, mas eles aguardavam o cumprimento da promessa de Deus, das profecias que o próprio Jeremias tinha escrito, que durariam 70 anos de cativeiro em Babilónia. E no Salmo 126 é realçado as coisas magníficas que Deus fez, que Deus também faz hoje e que Deus está também projetando para realizar no futuro. E isso faz com que a nossa alegria seja renovada constantemente. Vamos ler o Salmo 126, porque ele faz parte dos salmos de degraus, ou seja, salmos que normalmente eram apresentados quando o povo ia em peregrinação até Jerusalém para as festas, as tais festas que ocorriam de um modo especial 3 vezes, eram, digamos assim, embora elas fossem 5, no entanto, 3 dessas festas
eram marcantes e eles tinham que se deslocar a Jerusalém. Vamos ler, eu quero ler o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Muito obrigado. Este salmo é realmente reconfortante, porque fala-nos aqui de que, embora tenhamos que passar por dificuldades, e o povo de Israel passou pelo cativeiro de Babilónia, e sabia que alguns quiseram continuar, mas aqueles que estavam despertos e vigilantes, quando foi o momento, eles regressaram para novamente a terra prometida, aquela terra que o Senhor tinha dado ao seu povo Israel. Bom, sabemos aqui, fala-nos aqui, trazendo os seus molhos. Por vezes, quando semeamos com tristeza, como diz o salmista, não é? Porque parece que as circunstâncias são terríveis. Mas aquele que semeia com lágrimas, a promessa é que cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isto porquê? Porque a sua perspectiva não é circunstancial, não é só. Ele sabe a quem adora, ele sabe a quem realmente presta louvor e adoração. E por isso está confiante de que o Senhor fará a seu tempo aquilo que prometeu, aquilo que está profetizado. Pois bem, é bom nós podermos colher uma grande safra, poder assim armazenar nos nossos celeiros, quem sabe, uma grande ceifa. Mas nós sabemos que, como cristãos, nós também temos diante de nós um trabalho a realizar, e o Senhor deseja que cada um de nós seja um ceifeiro, alguém que está disponível para realizar a sua obra, sabendo que não é uma obra fácil, mas que o Senhor promete estar connosco. Alguém quer falar? Sim. Ias precisamente explorar sim, esse bocadinho, uma vez que, claro que nós gostamos sempre de falar dos momentos de alegria que chegarão no final. No entanto, nós somos um povo mediterrâneo, tal e qual como Israel, e a questão das chuvas e da sementeira e as chuvas que estão relacionadas entre si, e aquele momento de ansiedade é terrível. Precisamente porque o semeador pode estar confiante, mas no fundo pode ser a única semente que tem, que era o pão que tinha. Portanto, ele está a semear o pão. Ele não tem a certeza que a coisa correrá linearmente. E, portanto, não deixa de ser momentos de ansiedade. E, portanto, nós, possivelmente, nas nossas vidas, não é isenta de momentos de ansiedade. Também falou na lição anterior que realmente, por vezes, também essa ansiedade é acrescentada por nós próprios. Porque ansiamos muito, queremos demasiado aquilo que na realidade nos é necessário. E, portanto, todas estas coisas só poderão ser abrandadas realmente pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que depois a vida realmente seja uma messe de alegrias e de bem-estar. Muito obrigado. Vemos aqui então a confiança que nós devemos colocar diante da nossa existência e da nossa vida,
sabendo que o Senhor, Ele enviará no tempo certo a tal chuva temporã em Seródia para amadurecer a seara, de modo a que possamos colaborar com Ele na recolha de almas para o reino dos céus. É evidente que este salmo expressa também a confiança que o povo tinha de que, efetivamente, aquilo que o Senhor promete, Ele vai cumprir. E quando faz aqui referência ao tempo em que as correntes do sul invadiam toda a terra mais seca de Judá, todo aquele deserto de Judá, fazia com que, através da água, pudesse ser, então, ser cada pessoa, cada família, poder receber o seu alimento e assim continuar a louvar o Senhor na sua experiência pessoal. O fim da época das colheitas era o tempo em que os antigos peregrinos hebreus traziam os frutos da época ao templo de Deus em Jerusalém. Sabemos que depois da festa das semanas, das 7 semanas, não é? Em que havia a colheita, eles agora levavam ao Senhor aquilo que era a colheita, parte da colheita abundante que o Senhor tinha comunicado. Da mesma maneira, existe diante de nós a imagem da grande colheita que aponta para a restauração do reino de Deus na terra no momento da segunda vinda de Jesus. E aquilo que o Senhor mais espera é que cada um de nós possa efetivamente também se dedicar de alma e coração a semear para que a seu tempo, no tempo da chuva seródia, possa efetivamente haver também grande messe de abundante colheita para o celeiro celestial. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vamos avançar. E agora vem... sim, faça favor. Ok. Um dos aspectos que eu achei bastante relevante nessa lição é a fé do povo de Israel no agir de Deus do passado. O povo de Israel várias vezes lia a trajetória da saída do povo da terra de Egito para Canaã como um reforço da fé no Deus que pode agir no presente. Muitas vezes, o que mais nos abala do ponto de vista da fé, como já referenciou a irmã que fez menção do exemplo da jovem que orava e sentia que Deus não lhe respondia no presente, é o nosso imediatismo. Nos esquecemos que o presente, de facto, nem sempre é como nós queremos e às vezes o futuro imediato também não é como nós queremos. Então, a fé deve se ancorar muito naquilo que Deus já fez. E tem um parágrafo na lição que diz assim: os livramentos miraculosos do Senhor no passado são uma fonte inexaurível de inspiração para o povo de Deus e a sua fonte de esperança para o futuro. Ou seja, se consolidamos a nossa fé naquilo que o Senhor já fez no passado, mesmo que o presente e o futuro imediato não seja como nós queremos, nós ainda assim podemos permanecer confiantes de que Ele de facto vai cumprir a sua promessa. Claro, isso faz parte da nossa experiência, daquilo que conhecemos, a maneira como Deus agiu no passado e a maneira como Ele quer agir no presente, com a perspectiva de futuro que todos nós conhecemos, que é um dia podermos viver com Ele eternamente. Avançando para a parte de quarta-feira, fala-nos esperar no repouso divino do sábado. O sábado é, digamos, a festa de aniversário da criação, mas também é a festa de aniversário da redenção, porque é interessante porque a lei de Deus escrita em Êxodo capítulo 20, depois vem novamente reescrita
em Deuteronômio capítulo 5, e agora, em vez de realçar a criação, realça o quê? A redenção do povo do Egito quando sai da terra do Egito para a terra prometida. Isto mostra-nos então que o Salmo 92 é um salmo que tem como objetivo memorial da criação e da redenção. Isto porque, através da vitória de Cristo e da sua justiça sobre os inimigos, então mostra que também o sábado é um emblema de poder libertar do cativeiro, não só do Egito, o cativeiro passado, mas o sábado também tem o objetivo de libertar o coração de cada um de nós para podermos viver no presente, exatamente com a certeza da redenção em Cristo e assim podermos um dia viver onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem pecado, nem morte, e onde poderemos viver eternamente. Por isso, o sábado é a festa de aniversário, em que nós confirmamos que Deus é o Criador, mas também confirmamos que Deus é o Redentor da humanidade, porque Ele não só libertou o povo de Israel, mas liberta-nos do pecado, liberta-nos de tudo aquilo que nos quer separar realmente do seu amor. O Salmo 92 exalta Deus pela sua criação passada e por no presente sustentar o mundo e aponta para a esperança do fim do tempo de eternas paz e ordem divinas. Sim, é por isso que nós nos reunimos ao sábado como fazendo parte do povo de Deus e celebrando e, de certa maneira, como memorial da criação, podermos assim estabelecer diante de nós e também diante daqueles que nos conhecem o sábado como um sinal que o Senhor efetuou e que é o meio através do qual o Senhor quer santificar cada um de nós. Alguém quer comentar esta parte da lição? Sim? O irmão Carlos ali. Obrigado, irmão. Confiar em Deus é um exercício diário, né? E como aqui o irmão falou agora há pouco, o povo, né, que estava em cativeiro no Egito, teve que aprender a confiar em Deus. E uma das coisas, né, que esse relato nos apresenta é a certeza do cumprimento das promessas, né? Mas também fica claro que nós herdamos a desconfiança também. Porque assim como nós confiamos, em pouco tempo nós estamos também achando que Deus já não é mais capaz, né? Então sempre desconfiando do poder e do cumprimento das promessas dele na nossa vida, né? E aqui o sábado, que fala de descanso. E o sábado para mim nada mais é também que um exercício dessa confiança, né? Aonde eu abro mão do que é de interesse meu para confiar plenamente em Deus na providência dele na minha vida, né? E também o sábado para aquele povo foi também isso, uma prova, né? Porque eles estavam acostumados o quê? O Egito providenciava tudo, né? E tanto é que eles se esqueceram desse dia no Egito. E Deus teve que trazer a memória deles, né, que aquele dia era um dia santificado e separado, e que eles dependeriam única e exclusivamente de Deus, né? E para nós também fica essa certeza, né, que o sábado é um memorial desse concerto, dessa aliança, né, e que nós dependemos em todos os aspectos de Deus, né, e é um exercício semanal. É isso. Muito obrigado. O sábado é realmente o sinal eterno do concerto que o Senhor fez com o seu povo, não só
no passado, mas hoje o Israel espiritual, que somos nós, é também para nós um sinal de descanso e um descanso que não é propriamente o descanso físico também, mas é o descanso de tudo aquilo que por vezes nos preocupa e que devemos fazer completamente um reset, podemos dizer assim, para que efetivamente vivamos o sábado como hoje fala-se muito em ecologia e em muitas situações. Nós, como povo de Deus, nós somos ecológicos, porque separamos um dia em que não fazemos rigorosamente nada e que vimos à presença de Deus. E se todo o povo, se todo o mundo tivesse este princípio, com certeza que não havia tantas lutas em termos de todas estas alterações climáticas e confiança nos homens e não naquilo que é o projeto de Deus. Alguém quer ali o nosso Filipe? É exatamente o que agora se está a preparar. Não sei se tem seguido um pouco as informações que estão por aí. De uma forma geral, já se começa a dizer que o dia para se preservar o ambiente é o domingo. Ora, não foi isso que Deus fez. Ele preservou-o desde a criação e não esteve à espera que a camada de ozono desaparecesse e que cada um de nós depois, em vez de ter vitamina D, ficasse queimado. Não só queimado, digamos, em termos de pele, mas até no entendimento estamos a ficar queimados se não nos apegarmos àquilo que diz a Bíblia. Portanto, cuidado, porque o sábado é que é o dia ecológico, não é mais outro. Muito bem. É evidente que outras situações, outras correntes querem levar-nos para um outro dia, nós sabemos qual é, não é? Mas aquilo que hoje nós podemos afirmar e continuar a desejar é que este memorial da criação e da redenção seja vivido por todos nós com intensidade, com alegria, com a certeza de que o Senhor está conosco e que nos quer abençoar cada semana. Cada semana, no final de cada semana, podemos beneficiar das promessas de Deus. Bom, vamos concluir. Sim, alguém ainda quer? Ok? Exato. Eu gostaria de acrescentar um pouco no comentário, no penúltimo comentário que o irmão fez do sábado como sinal de fé e de esperança. Dizer que nós podemos verificar isso na trajetória do povo de Israel, da saída de Egito para a Terra Prometida, relativamente à sustentação diária do maná, e na sexta-feira Deus dava a porção dobrada. Eles tinham, na primeira sexta-feira sobretudo, eles precisavam confiar que aquele maná que nos outros dias, quando eles guardaram para o dia seguinte, apodreceu, no sábado não apodreceria. Então, era uma questão de fé. E nós também, muitas vezes, somos provados diariamente em questões de escola, de trabalho. Por acaso, muito recentemente, eu fiz uma entrevista de emprego e eles me propuseram que eu tinha que estar disponível todos os dias para trabalho. Então, negar uma proposta dessa e confiando que o Senhor pode ter uma outra melhor, também é uma questão de fé. Então, e nós somos provados de outras formas diariamente por causa da questão do sábado, coisas que temos que abdicar e confiar que o Senhor pode prover para suprir aquilo que estamos a abdicar e achamos necessário. Então, assim como o povo de Israel, realmente o sábado também nos dá essa oportunidade de continuarmos a confiar no Deus que pode prover as nossas necessidades e que, de certa forma, não nos tem esquecido. Muito obrigado. Avançamos para a última parte da lição, que nos fala exatamente a alegria vem pela manhã. Todos nós conhecemos bem este versículo, não é? O choro pode demorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como é que ela vem pela manhã?
há pouco no Salmo 27, nós percebemos que era buscando ao Senhor, não é? Quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor diz-nos, buscai-me. E o meu coração deve dizer, busco a ti diariamente. E é necessário termos esta noção de que pode passar uma noite, pode vir problemas, pode vir situações difíceis à nossa existência, mas assim como o dia sucede à noite, o Senhor promete estar connosco cada dia. Sabem que sempre gostei de me levantar muito cedo e, portanto, é bom levantar-me cedo e estar aqueles primeiros momentos do dia com o nosso Deus. E depois fazer aquilo que eu faço com a minha esposa. Vamos até andar um pouquinho mais e ir até à praia e fazer aquilo que vocês já conhecem. Isto significa que quando nós mantemos esta comunhão com o Senhor, renovando-a diariamente, sabemos que a nossa confiança no Senhor cresce e se desenvolve. É realmente Deus que dissipa as trevas, que dissipa aquilo que parece querer tomar a proeminência. Mas quando nós procuramos o Senhor, quando buscamos o Senhor, então podemos receber da sua parte a sua presença e também as suas promessas. Ele dá-nos esperança redobrada que nos mostra em alegria, em paz. E sabemos que a alegria que o Senhor espera que nós possamos também desenvolver diariamente é exatamente esta certeza de que, mesmo perante as maiores calamidades que possam surgir, mesmo perante os grandes desafios que o Senhor, por vezes, coloca diante de nós para também testar a nossa relação com Ele, podemos ter a certeza de que a luz da salvação, a luz da vida eterna, ela se tornará uma realidade para nós se continuarmos a buscar o Senhor de todo o nosso coração. A lição fala-nos de que existem alguns textos que podíamos ler, mas vamos buscar aqui apenas 2 textos. No Salmo 5, versículo 3, o que é que nos diz? No Salmo 5, versículo 3. Quem encontrar primeiro, faz favor de ler. Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Muito bem. Então é de manhã, não é nem a meio do dia, nem à noite, que nós devemos ter esse encontro com o Senhor e confiar nele. Salmo 59, versículo 16. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Já está novamente o salmista a colocar o louvor, a adoração, a alegria pela misericórdia do Senhor, que diariamente também se renova na nossa própria existência. Por fim, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, para encontrarmos a estrela da manhã. 22, 16, o que é que diz? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Ora bem, é esta a revelação da palavra de Deus que nos mostra que perante a espera nós podemos ter certeza de que vale a pena esperar, porque o Senhor
está no comando da nossa vida. Gostaria de concluir com uma parte que vem aqui na sexta-feira e que nos fala o seguinte: a ordem do nosso Senhor de esperarmos nele é uma ordem possível a menos que ele tenha feito em nós a sua obra através do Espírito Santo. Nenhuma quantidade de entusiasmo humano conseguirá aguentar a pressão que a espera impõe sobre o nosso frágil ser. Só uma coisa vai suportar a pressão, e essa coisa é estarmos em Jesus Cristo, nomeadamente num relacionamento pessoal com Ele. Então, se Cristo habitar no nosso coração, Ele operará em nós o quê? Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós trabalharemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito e assim, amando-o e habitando nele, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É nas nossas orações e nos nossos cânticos que o coração do Senhor e o nosso se encontram diariamente. Que o Senhor nos abençoe e que, ao concluirmos este estudo do livro dos Salmos, continuemos a perseverar, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele tem todo o poder para realizar essa obra, não só no nosso coração, mas em cada coração que se volte para Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um sábado abençoado.